CCNE Sede Internacional, que nessa noite vai ministrar a gloriosa palavra de Deus. É sempre uma grande alegria quando nós recebemos a pastora, porque nós já sabemos que vamos comer pão quentinho do céu. Glória a Deus. Fica na liberdade do Senhor para falar tudo que Deus tem para nós nessa noite. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. Quero, em nome de Jesus, agradecer o convite do amado pastor Esdras de estar aqui com vocês essa noite, saber que é uma noite de celebração, de graça e de louvor. É uma noite onde viemos aqui adorar ao nosso Senhor. Trago o abraço dos irmãos da sede, dos pastores. Estivemos com alguns ontem no culto de ministérios e foi uma bênção. E nós sabemos que o Senhor é grande e misericordioso para conosco. Amém? Amém. Convido você então, nesta hora, a pegar aí a sua Bíblia, abrir a segunda carta de Paulo à igreja de Coríntio, no capítulo 5, nós vamos ler dos versos 14 até o capítulo 6, o verso 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 14 ao capítulo 6, versículo 2. Glória a Deus. Amém? Então começa a nos dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste mundo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai Celestial, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai, então, mover as nossas vidas aqui. Como, ó Deus, perante todo momento de louvor, o Senhor nos chamou a ir além das dificuldades, ir além dos problemas, e além das lutas, para, Senhor Jesus, chegar até ao Teu trono de graça. Então que o Senhor nos permita ir além, que eu possa diminuir, Senhor, para que o Teu Evangelho cresça no meio de nós. Que, ó Deus, a nossa vida, o nosso ser nesta noite seja renovado, ó Pai. Não porque sou eu, mas é porque a Tua palavra é viva e é eficaz. E que, ó Deus, cada coração aqui, ó Pai, seja nesta hora renovado pela Tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar, ó Pai, toda seta do inimigo, toda ação dele, ó Pai, para tentar, Senhor, tirar, ó Deus, a nossa concentração na Tua presença. Tirar, Senhor Jesus, o nosso coração de estar voltado a Ti. Mas que em nome de Jesus,
o Senhor possa, ó Pai, proclamar através da Tua palavra o que o Senhor veio trazer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu perguntei ao pastor Esdras: pastor, tem algum tema que vocês estão trabalhando na igreja CCNE Osasco? Aí ele me disse assim: não, pastora, você pode ficar à vontade e trazer a palavra que o Senhor colocar no seu coração. E quando eu estava meditando nesses dias sobre o que eu poderia trazer para nós nesta noite, porque a palavra do Senhor antes ela é para o pregador, para depois ser para a igreja. Antes ela precisa tocar a mim para que eu possa expressar o que o Senhor quis dizer a nós. E eu me deparei com 2 Coríntios 5. O interessante, quando Paulo escreveu essa carta, conta-nos, os historiadores, que possivelmente essa é a terceira ou quarta que chegou às mãos da comunidade de Coríntios. Diz mais ou menos a história que ele escreveu uma primeira carta que não chegou até a igreja. Como não chegou, ele chegou até a igreja. E quando ele voltou e ele ficou preocupado em escrever novamente uma carta para saber como estava acontecendo, essa carta foi perdida. E parece-me que essa é a terceira ou a quarta carta que Paulo escreve a essa comunidade de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja não muito diferente de nós. Nós estamos no ápice de uma capital comercial, São Paulo. Osasco é muito próximo de São Paulo. Tem tudo praticamente que São Paulo tem: trem, ônibus, pessoas, comércio. E a comunidade de Coríntios também tinham essas qualidades. Mas quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preocupado em animar aquela igreja, em dizer para aquela igreja que, olha, eu sei que vocês têm seguido, eu sei que vocês têm buscado, mas existem algumas arestas que precisam ser aparadas para que nós possamos brilhar mais como igreja. O tema deste ano da comunidade Nova Esperança é resplandecer, é brilhar, é resplandecer a luz do Senhor. E esta comunidade, de uma forma, ela precisava mais resplandecer o que o Senhor queria para aquela igreja. Amém. Porque o brilho da cidade de São Paulo muitas vezes é maior que as nossas palavras. Muitas vezes é maior que o nosso louvor. Nós fazemos vários convites, muitas vezes, para virem aqui, se ajuntarem conosco para adorar ao Senhor, para louvar, mas parece que o convite do amigo, o convite para o churrasco, o convite para a festa, o convite para a balada, muitas vezes é maior que o convite para servir ao Senhor. E, por causa disso, nós temos, diante dessa comunidade, um grande problema. Porque a cidade era tão já contaminada que as pessoas começaram a trazer essa contaminação para a igreja. Na verdade, diziam da cidade de Coríntios que eles eram corintianosomai. Era mais ou menos dizer assim: olha, vocês vivem fora dos padrões espirituais, morais e religiosos que são necessários para a gente viver como igreja. E diante disso, Paulo começou a dizer, através dessa carta, que eu sou impulsionado pelo amor de Deus a viver uma vida diferente. Nós, neste século, somos impulsionados pelo amor de Deus a vivermos uma vida diferente. Porque os convites do mundo é que nós sejamos igual ao mundo. O irmão estava aqui falando que ele teve problemas no emprego nesta semana, antes dele chegar e ministrar o louvor. Muitos de nós passamos por dificuldades nos nossos relacionamentos,
dificuldades com as nossas famílias, porque o diabo está sempre nos tentando para que nós caiamos, para que nós erramos o alvo que é Jesus Cristo, para que a gente desanime, para que a gente abra mão da graça de Deus e passe a viver a graça do mundo. A graça do mundo parece que é melhor. Por um momento parece que é mais fantástica. Por um momento, quando a gente está sozinho, parece que ela é o nosso único companheiro. Mas aí Paulo começa a dizer para aqueles homens e mulheres: Jesus morreu, foi por mim e por você. Jesus ressuscitou, foi por mim e por você. Jesus transformou e nos chamou para nos reconciliarmos com Ele, porque Ele viu que em nós existia o maior e melhor que é Ele. E aí, nós muitas das vezes estamos na igreja, estamos nas nossas comunidades, vemos comunidades agora em São Paulo, estão milhares de comunidades, e essas comunidades dizem que somos os santos, que somos os melhores, que temos uma vida plena na presença do Senhor, mas infelizmente a gente tem visto como nessa comunidade, relacionamentos mentirosos, irmãos que zombam de irmãos, irmãos que não falam com irmãos, irmãos que não perdoam a sua família, que não perdoam os seus pais, irmãos que desfazem uns dos outros. Nós temos visto no mundo lá fora que nós não conseguimos manter relacionamentos saudáveis, porque se nós perguntamos, existe um relacionamento aqui que tem mais de 10 anos, poucos podem levantar a sua mão. Nós vivemos desafios nos dias de hoje. Nós precisamos orar uns mais pelos outros. E a receita que Paulo nos diz, para que nós possamos ir além, como nós cantamos neste primeiro cântico deste louvor, é uma receita que talvez para nós pode parecer um pouco difícil, mas é maravilhosa quando nós entendemos que como igreja, pode ser que a gente não está com um relacionamento difícil, pode ser que a gente realmente é uma pessoa que tem se focado mais em Deus, mas pode ser que justamente existiu um momento de dor na nossa vida, existiu um momento de tristeza e a gente se deixou de distanciar de Deus. E é nessa hora que Deus nos traz a lembrança que Ele quer tornar as nossas vidas mais santificadas para brilhar para Ele. Amém. Como Igreja de Cristo, eu gostaria de fazer o primeiro convite nesta noite a você. O primeiro convite é nos unirmos mais a Cristo. Como eu falei, a igreja de Corinto tinha um grave problema: padrões morais baixos. Eu não estou dizendo que a igreja CCNE tem padrões morais baixos, mas eu estou dizendo que a sociedade lá fora tem padrões morais baixos. E muitas vezes, para nós mantermos um padrão moral elevado, não é pela nossa força, porque eu sozinho, amado, o pastor Esca sozinho, ele não vai a lugar nenhum. Mas nós, na força do Senhor, na força da sua graça e do seu amor, podemos chegar até onde o homem não pode chegar. E o primeiro, então, está lá no versículo 15, que diz que e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. E eu fiquei meditando nesse versículo porque eu gosto muito particularmente do Paulo. Paulo para mim é talvez um dos ídolos que eu poderia encontrar no Novo Testamento, porque ele não tinha andado com Jesus. Quando falamos de Jesus e falamos dos 12 apóstolos que estiveram com ele, foram homens que andaram com ele, que vivenciaram com ele, que na verdade Jesus pegou esses 12 homens e tornou maravilhosamente habilidosos. Mas Paulo tinha uma habilidade especial. Paulo não tinha andado com Jesus.
Paulo não tinha seguido Jesus durante 3 anos. Na verdade, Paulo era cheio de protocolos. Era cheio de palavras que queriam transformar a nação naquela época em dizer que Jesus não era nada. Na verdade, até o encontro de Paulo com Jesus, Paulo considerava Jesus um homem qualquer. E quando Paulo se encontrou com Jesus naquele caminho de Damasco, algo mudou na vida dele. Ele começou a entender que a vida dele, ele tinha que aceitar uma coisa nova, que era a salvação. Muitos de nós queremos as bênçãos da igreja. Muitos de nós queremos os milagres de Jesus. Muitos de nós queremos a alegria e a festa, mas não queremos dar o passo seguinte. Sabe qual é o passo seguinte? É mudar totalmente a nossa vida. É uma mudança radical, meu amado. Paulo teve que mudar radicalmente a vida dele para ele dizer: olha, é o amor de Cristo que me reconcilia com Deus. E olha que ele era um homem mais religioso daquela época. Ele vivia de protocolos, vivia de sinagoga em sinagoga pregando Deus. E mesmo assim, ele estava limitado ao que ele era. Dentro das nossas igrejas, nós precisamos ir além. E ir além é lançar mão dos nossos protocolos para aceitar a nova vida que advém de Jesus Cristo. Como isso pode ser feito? Se esvaziando de si mesmo. O Senhor só pode completar a nossa vida. O Senhor só pode encher a nossa vida. Nós só podemos ir além se nós nos esvaziarmos de nós mesmos. É difícil a gente se esvaziar da gente. Principalmente se talvez a gente já venha de 30, 40 anos de evangelho. Às vezes a gente já tem 10 anos de evangelho. Às vezes a gente já fundou a CCNE. E o exemplo de Jesus é o maior para nós. De esvaziamento. Disse que ele estava com toda a sua glória, em toda a sua pompa. Ele não precisava vir como ser humano, como eu e você. Mas disse que ele abriu mão de tudo isso. Que ele se esvaziou de todo o reinado que ele tinha, para ser como eu e como você. Para sentir as dores que nós sentimos. Para ter os sentimentos que nós temos. Para ter as dúvidas que nós temos de Jesus. Para ter as dificuldades. Passar pelas tribulações. Mas ainda assim, confiar que Deus estava com ele. Por isso, que para nós nos unirmos mais a Cristo, nós precisamos abrir mão. Abrir mão dos antigos protocolos que nos fazem engessados no reino de Deus. Achei bonito quando o irmão falou: esta igreja gosta de louvores novos, de louvores de festa. Afinal, o culto não é um funeral. Meu amado, você está diante da presença do Rei. O culto é festa. Aleluia. A sua vida é uma festa. Porque Jesus fez o maior sacrifício por mim e por você. Amém. Ele não se importou se você era bonito ou feio. Ele não se importou se você tinha cabelo liso ou usava chapinha. Mas ele olhou para você e disse: vale a pena morrer por essa humanidade. Glorifica o Senhor, amado. Você está diante do Rei. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Por isso que ele se esvaziou. Entender que nos unindo a Cristo, nós nos tornamos corpo de Cristo. É interessante que nas nossas comunidades nós só tomamos a ceia uma vez por mês. Mas existem comunidades que tomam a ceia todos os domingos, regularmente, para nos lembrar que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o que é fazer parte, então, do corpo de Cristo? O versículo 17 nos diz: e assim, se alguém está
criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Existia um homem que queria saber o que era ser novo diante de Deus. Conta-nos a história em João capítulo 3, que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Ele foi procurar Jesus à noite porque ele não queria que ninguém soubesse que ele estava procurando Jesus. Na verdade, ele foi procurar Jesus à noite porque, como ele era um sacerdote, ele não podia abrir mão dos protocolos da sociedade daquela época. Mas ele queria saber o que era estar diante de Jesus. Que novidade de vida que Jesus pregava. Que palavras eram aquelas que transformavam e faziam multidões andar atrás dele. Afinal, hoje nós somos ainda uma multidão que seguimos a Jesus. Afinal, eu acho que ninguém está aqui seguindo o pastor Esdras, né? Amém, glória a Deus. Então Nicodemos se encontra com Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer? Que história é essa que o Senhor vem trazendo palavras novas, palavras diferentes? E aí Jesus só responde para ele: é preciso nascer de novo. É preciso começar de novo. Parece que é estranho para nós, quando já estamos há muito tempo na igreja, ouvimos um pastor falar: é preciso começar de novo. Meu amado, começar de novo é porque todo dia começa um novo dia. Começar de novo é porque todos os meses se iniciam e até as estações iniciam e terminam para se começar uma nova. Começar de novo é porque o que eu passei ontem foi uma experiência para eu viver hoje, estar hoje aqui com você. E aquela comunidade, como nós hoje, precisamos então estarmos juntos mais como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é puro. Filipenses 4 diz: tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, esteja no seu pensamento, no seu agir, no seu falar, no seu direcionar. Nós precisamos de relacionamentos melhores. Não é só um relacionamento com Deus que pode durar 37 anos, 38, 40. É um relacionamento com a igreja, é um relacionamento com o meu irmão, é um relacionamento com a minha família. Não é somente momentos de comunhão como que temos aqui em 2 horinhas que temos que ter, mas é onde quer que estejamos, porque a igreja não são essas paredes. A igreja é eu e você em qualquer lugar que nós estivermos. E aquela igreja, como nós, precisamos avançar. Ontem eu estava falando na sede sobre sonhos. Um sonho, amado, individual, ele é só um sonho pessoal. E eu estava ali falando para líderes que sonham coletivamente, que significa que sonham juntamente com a sua igreja, faz com que eles se tornem realidade, porque eles são de alcance e transformação de todos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo para a comunidade de Osasco? Qual é o seu desejo para a comunidade Nova Esperança no ano de 2013? O desejo de Paulo é que nós estejamos mais ligados com Cristo para entendermos qual é a mente de Cristo na nossa vida. Amém. O terceiro ponto é receber a Deus, pois Ele habita onde é recebido. Nossa, pastora, você está sendo forte agora, porque parece que Osasco nunca recebeu a Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. O interessante é que quando em Apocalipse 19 disse que eis que estou à porta e bato, disse que Jesus não estava batendo a porta dos que estão lá fora, não. Ele estava batendo a porta da igreja, batendo a porta do meu coração e do seu coração. O texto lá não está dizendo que Jesus estava evangelizando na vieira, mas Jesus estava evangelizando dentro da igreja. Aleluia.
amor só habita onde ele é recebido, porque ele tem limites. Ele não vai mudar a sua vida se você não quiser. Ele não vai mudar a sua história se você não desejar. Ele não vai transformar o seu coração se você não quiser. Não vai ter novidade na sua vida se você não desejar, porque Jesus é cavalheiro. Quem entra na nossa vida e destrói tudo e tenta fazer virar de cabeça para baixo é o diabo. Jesus, ele é mais que um cavalheiro. Sabe por quê? Porque ele quer transformar todas as áreas da nossa vida. Mas parece que tem áreas que às vezes ficam com problemas, não é? Ou eu estou falando só lá da CCNE sede? Aqui está todo mundo 100%, todo mundo já está casado, todo mundo já tem o emprego dos sonhos, todo mundo já tem a casa dos sonhos, todo mundo já tem a vida dos sonhos? Não? Pois é. Então existe ainda coisa para ser mudada e transformada. Existe ainda desejos que nós como igreja temos no nosso coração. E não são os sonhos coletivos, são os sonhos individuais. Eu quero ter minha casa própria, hoje eu moro de aluguel. É um desejo para mim não pagar mais aluguel. É um desejo do pastor Esdras ter um companheiro do lado dele para ajudá-lo no ministério. É um desejo de um outro irmão ter um emprego melhor. Por quê? Porque Deus quer, sem restrições, abençoar todas as áreas da nossa vida. Amado, Jesus já nos justificou. Este texto diz, olha, já fomos justificados. A justificação já veio. O que é a justificação? Eu e você, sem merecimento, fomos salvos. Porque não é porque eu tenho cabelo escuro e uso óculos que Jesus me salvou. Aliás, eu nem merecia ter sido salva. E olha que eu nasci no Evangelho. 37 anos no Evangelho. Meus pais já nasceram no Evangelho. Os pais deles já nasceram no Evangelho. E eu digo isso para você, eu não merecia a salvação de Jesus. Porque nós somos pecadores. A gente fala mal do irmão. Pode às vezes acabar o culto e a gente se reúne em rodinhas para falar mal do nosso irmão. A gente fala depois, descaradamente, o louvor hoje estava ruim. Não deu certo os microfones. Ah, parece que não queria acontecer o culto. A gente fala mal dos nossos líderes. Ah, se eu fosse líder eu faria diferente. Ah, com certeza, eu seria melhor, falaria melhor. Eu pelo menos terminaria aquilo que aquele começou. Nós falamos mal dos nossos companheiros. Ah, eu queria tanto ter um companheiro aí quando a gente tem. Veio assim, né? Eu fiz um pouco a oração errada. Foi assim, na verdade eu pedi isso, mas como eu não fui bem específico com Deus, ele errou. Não é? Às vezes a gente faz isso. Oh, Jesus! Muito tempo a gente faz isso. Mas a salvação para nós. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Sabe por quê? Porque essa transformação, essa renovação na nossa vida acontece em estágios. Você não vai dar um estalo de dedos e hoje eu não vou mais pecar. É mentira. Hoje eu decido a pecar menos. Hoje eu decido a respeitar mais o meu companheiro. Hoje eu decido a falar menos do meu líder. Hoje eu decido a viver mais o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho só vai começar a brilhar nas nossas vidas. Sabe quando acontecer isso? Quando nós nos apropriarmos do que Deus tem para mim e para você. Como eu disse, a justificação já foi feita. Deus já foi lá, enviou Jesus e morreu por
sozinho. A cada passo que Jesus dá em sua direção, você também tem que dar um passo em direção a Ele. E este passo acontece quando nós temos uma vida devocional na presença do Senhor. E eu, amado, sei que às vezes a gente no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, a gente não tem nem 5 minutos para ler a Bíblia. Então salva ela no MP3 e vai ouvindo no seu celular. Amém. Ao invés de você ouvir a Britney o dia inteiro, a Madonna, coloca lá o livro de Provérbios. Sabe que ele tem um capítulo para cada dia do seu mês? Amém. Ouve mais. Eu não tenho tempo, pastora, para orar. Não tem problema na hora que você está naquele metrô apertado, esperando a sé chegar. Vai em oração, não se importa se tem alguém do seu lado. Na hora que você está no seu carro e você está preocupado que você está atrasado para chegar no seu emprego, vai lá, Senhor, obrigado. Vai abrindo lá olha, eu preciso daquela vaga quando eu chegar lá no meu emprego. Eu digo que eu vou assim eu digo assim para minha esposa. Eu já saio de casa, amor, pedindo para o Senhor deixar a vaga lá quando eu chegar lá na porta da empresa. Porque eu trabalho lá na Santa Cecília e se eu chego lá às 6:30 da manhã. Só que já não tem mais vaga. E eu saio da minha casa já intercedendo, Senhor, sabe aquela vaga que eu preciso para parar o carro, porque eu não posso pagar o estacionamento todo dia? Então, o Senhor vai, por favor, vai providenciando, vai abrindo o trânsito, Senhor Jesus. Vai abençoando, faz com que o meu dia seja abençoado, abençoa o dono da empresa, abençoa o funcionário da empresa. Senhor, faça próspera a empresa onde eu trabalho. Senhor Jesus, abençoa as pessoas que trabalham comigo, porque elas não conhecem o teu amor, mas eu conheço, eu tenho que ser luz lá. Amém, aleluia. E aí, o Senhor vai transformando a nossa vida de tal forma que nós nos tornamos totalmente guiados pelo Senhor Jesus. O quarto ponto, meu amado, e último desta noite, nós somos chamados, diz no verso 20, a sermos embaixadores do nome de Cristo. Deus nos chamou para no novo presente vivermos um futuro glorioso na sua presença. E esse novo tempo é um tempo de edificar, um tempo de plantar, um tempo de crescer, um tempo de trabalhar. O que faz o embaixador de Cristo? Porque parece que esta palavra é longe de nós, porque alguém que conhece algum embaixador, eu não conheço. Mas eu conheço você, Kátia. Conheço você, Rivaldo. Conheço você, Pastor Estras. Conheço você, Vivi e Luciana, que são chamados a embaixadores de Cristo. E sabe o que é um embaixador de Cristo? É aquele que vive no amor. Aleluia. Porque o embaixador é aquele que busca pacificar o que está acontecendo. É aquele que busca ser o intermediário de Jesus. É aquele que busca viver a sua vida de tal forma que o outro veja em você só a Jesus Cristo. Glória a Deus. O embaixador é aquele que não mede esforços para abrir mão do mundo para viver o pleno conhecimento da presença do Senhor Jesus. O embaixador de Cristo é aquele que vive em santificação. Salmo 25 diz: quem entrará, Senhor, no teu santuário? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. O embaixador é o que tem as mãos limpas e o coração puro, para fazer com que eu e você possamos adentrar na presença do Rei. Possamos viver a presença do Rei. Possamos usar a nossa criatividade, as nossas habilidades, as nossas mãos, os nossos pés, abraços acolhedores na sua adoração. Possamos usar o nosso conhecimento para auxiliar no evangelismo. Possamos fazer eventos verdadeiros de comunhão. O embaixador de Cristo é aquele que em todo tempo, que
e interceder pelo reino de Deus. Meu amado, Paulo conclui este texto dizendo assim, conforme está escrito em Isaías 49:8: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. No tempo onde ninguém dava nada para você ou por você, no tempo onde você tinha sido esquecido, no tempo onde achavam que você não era nada, que você não podia conquistar nada, que você não ia fazer nada, eu ouvi a sua súplica. O seu choro de madrugada, ouvi a sua dor dentro do seu quarto. Eu ouvi você quando a sua voz era somente um silêncio e só existia dor no seu coração. E disse para você, há um tempo de salvação para a sua vida hoje. Não está no passado, não está só no presente, mas está a partir de hoje para um futuro glorioso na presença de Deus. Para concluir, eu estava hoje visitando alguns irmãos. Irmão, vida de pastor, às vezes a gente acha que é fácil, né? O pastor foi convidar ele, e eu pensando assim, Jesus, eu nem falei essa ceia, tem 10 dias que eu não escuto a voz da minha mãe e do meu pai. Mas eu estava visitando um casal de irmãos que já foram da igreja CCNE e hoje não estão. E quando nós estávamos meditando no presente diário, porque sempre quando a gente vai, se convidar pastor para ir para a sua igreja, para a sua casa almoçar, você já sabe que tem oração, tem o almoço, mas tem o culto. Tá? Tem o culto. Desliga a TV, porque vai ter o culto. Vai ter a leitura da Bíblia, e vai ter o louvor, e eu levo o violão e a gente já faz a festa. E nós estávamos lendo esse presente diário, e foi muito bonito, porque ele nem abriu no dia de hoje, 29 de setembro, mas foi justamente no dia 29 de agosto. Mas foi praticamente isso que o Senhor estava dizendo para nós e eu gostaria de compartilhar com você. Visitei uma senhora no hospital com o objetivo de confortá-la em seu sofrimento. Caminhei pelo longo corredor, orando em seu favor. Ela estava deitada e paralítica para toda a vida. Apesar do seu sofrimento, recebeu-me com muita animação e um grande sorriso. Assim que a cumprimentei, ela começou a falar da sua alegria em ser cristã, de viver cada dia com Jesus e da certeza absoluta que tinha do Espírito Santo viver em seu interior. Orei por ela e deixei aquele hospital completamente confortado e pensando que é exatamente isso que o Espírito de Deus faz na vida daqueles que têm fé em Jesus. Na pessoa do Espírito Santo, Deus vive em sua vida e ela passa a ser um santuário. A Ele somente adoramos, falamos com Ele e Ele fala a nós. Outras vezes ficamos em silêncio na sua presença. O nosso corpo torna-se um meio pela qual glorificamos a Deus. Os desejos da carne e a vontade de fazer o que queremos dão lugar a uma vida consagrada inteiramente a Deus. E até os sofrimentos cedem. Amém. Meu amado, essa mulher já não tinha mais esperança. Para os olhos físicos, para a nossa mente que talvez pensa, mas nossa, ela está lá no hospital e o Senhor poderia ter a curado. Mas conta-nos a história que aquele homem foi lá para tentar confortá-la. E quem saiu de lá confortado foi ele, com o exemplo daquela vida, daquele coração que estava ali, paralítica para toda uma vida. Mas apesar de tudo isso, ela tinha aberto mão para viver a graça do Senhor. Por isso que eu não sei qual a situação que você se encontra. Você pode ter chegado aqui hoje dizendo, este é o último culto que eu vou na CCNE Osasco. Eu não sei quais foram as dificuldades que você passou durante a semana. Quais foram as dificuldades que você teve que enfrentar para chegar aqui nesta noite. Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração. O mesmo Deus
que começou a agir no início deste culto e chamou você para ir além. É o mesmo Deus que está falando para você agora, meu amado. Viva este novo tempo, porque eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri. Te socorri para o meu louvor, te socorri para a minha glória, te socorri para a minha obra, te socorri para que você possa resplandecer onde quer que você esteja. O meu Espírito, que é de amor, de alegria, de comunhão, de esperança, a fim de glorificar e adorar em todas as nossas circunstâncias e dificuldades. Meu amado, o gigante vai existir todo dia. Se você matou o Golias hoje, vai vir outro amanhã. Se você matar o outro amanhã, o Golias 2, na terça-feira vai vir o Golias 3. Mas confia. Amém. Confia no Senhor. Acredita no Senhor. Porque Ele que é o nosso socorro. E Ele tem nos chamado a vivermos diariamente esta vida nova e plena na presença dEle. Eu gostaria de orar com você. Se você sentiu-se tocado por esta palavra, sentiu que você precisa realmente dessa transformação,